Você sente que a sua mente não para? Que o tempo todo você tá correndo com 1000 pensamentos na cabeça e que eles não conseguem nem seguir uma ordem, porque de repente um pensamento puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, e a hora que você percebe, você não sabe nem qual era o primeiro pensamento que você tava. Você sente que isso, na verdade, te traz um pouco de ansiedade? Talvez o problema não seja o fato da sua mente não parar, mas o fato de você esperar que a sua mente reagiria de alguma outra forma. O meu nome é Liane e eu sou professora de yoga, meditação e atenção plena. E eu tô aqui para trazer pequenos momentos de presença e alívio para sua vida, mesmo que você tenha uma vida corrida. Eu acho que é muito importante a gente entender que a nossa mente pensa. Esse é o trabalho da nossa mente. Foi assim que nós evoluímos para chegar onde nós chegamos hoje. Hoje nós somos os seres humanos que somos hoje, que construímos casas, que saímos de uma vida nômade, que construímos inteligência artificial e tudo mais o que a gente vive hoje, porque a nossa mente faz o trabalho dela de pensar. Não somente isso, mas a nossa mente também aprende quais são as formas em que mais se economiza energia no nosso cérebro. Foi também por isso que nós chegamos onde chegamos. Então é importante a gente entender que tudo isso que às vezes nos dá um pouco de agonia e parece demais, na verdade tem uma razão de ser. E foi isso que nos permitiu chegar até aqui. A nossa mente, ela vai pensar o tempo todo. Não somente em tudo que está acontecendo nesse momento, mas ela vai adquirir todas as informações e as lembranças e as memórias que nós temos no passado, para utilizar isso como lições aprendidas para não os mesmos erros no futuro. Além disso, a nossa mente está sempre pensando em possíveis futuros, também para que a gente esteja preparado para aquele talvez futuro. Então, é por isso que a nossa mente dificilmente está aqui nesse momento, no momento presente. Ela está sempre vagando em algum momento do passado, relembrando tudo o que aconteceu como aprendizado, ou pensando em possíveis futuros, também para evitar que alguma coisa ruim aconteça com a gente no futuro. É o trabalho da mente. Justamente porque a gente está sempre pensando e aprendendo com as coisas do passado ou evitando coisas difíceis no futuro, é que nós conseguimos evoluir para chegar onde chegamos. Faz parte de quem nós somos. Então, quando a gente entende isso, também nos ajuda a entender algumas coisas. Uma é de que nós não estamos sozinhos, e eu, do mesmo jeito que a minha mente está vagando em 1000 coisas ao mesmo tempo, todos os outros 6 bilhões de seres humanos estão passando por exatamente a mesma coisa. Então, não é só você. E a outra coisa também nos tira essa de, sou eu que estou pensando isso, porque eu estou criando isso na minha mente. Não, esse é o trabalho dela. É assim que ela faz, é isso que acontece. O problema é que, justamente porque a nossa mente evoluiu para chegar onde chegou, ela também começa a trazer esses possíveis cenários de o que pode acontecer no futuro, ou tudo que a gente foi passando pelo passado, com muita intensidade. E aí isso pode ser sim um pouco demais para nós. E nós nos perdemos tanto entre esses pensamentos todo que aí dificilmente a gente está vivendo o momento presente. Então, o que eu queria trazer aqui principalmente é o entendimento de que a minha mente é uma coisa, eu sou outra. Nós não somos a nossa mente. E se a gente ainda entra na filosofia do yoga, na verdade, a mente ela tem 4 compartimentos, digamos assim. Então, essa que tá aí armazenando as memórias e fazendo essas coisas todas é Chitta. E ela também que tá pensando nesses futuros imaginários, criando coisas. Então, quando a gente foca em Chitta, é somente uma parte do nosso cérebro real, da nossa mente. Então, existem outras partes que a gente pode separar ali. Aquele que realmente sabe, que contém o aprendizado, que contém o conhecimento, chama Buddhi. Inclusive, é desse termo que surgiu o Buda, depois o Iluminado. Então, nós todos temos Buddhi em nossa mente.
Todos nós temos também o conhecimento e a sabedoria. Mas isso não está relacionado com Chita, não está relacionado com esse monte de vai e vem. São vozes diferentes. E aí, quando você acha que, nossa, mas tem 1000 vozes na minha cabeça, uma me falando que eu deveria fazer tal coisa, outra falando que eu não deveria fazer tal coisa, e uma faz assim, a outra fala daquele jeito, é porque realmente existem essas 1000 vozes na sua cabeça. Porque a nossa mente trabalha com vários formatos e várias coisas, então elas vão vir de formas diferentes. Então a prática aqui é o distanciamento dessa mente de Chita e entender que tudo que está acontecendo ali não necessariamente nos diz respeito. E de que é uma escolha a gente entrar nesses pensamentos, a gente se envolver com eles. Essa parte é uma escolha. As coisas que vão aparecer na mente o tempo todo, a gente realmente não tem muito como escolher. A gente pode fazer algumas coisas com relação a isso, que eu vou mencionar, mas elas vão aparecer independente da nossa vontade. Agora, faz parte sim da nossa escolha como é que a gente vai se relacionar com esses pensamentos. Então, eu gosto de utilizar uma metáfora que eu ouvi de um professor que eu gosto muito, Michael Neal, e eu sempre recomendo, inclusive, o podcast dele. É somente em inglês, infelizmente, ainda não existe uma tradução para as coisas que ele escreve. Mas caso você consiga se dar bem com a língua inglesa, eu super recomendo, vou deixar a descrição aqui também. É um podcast chamado Caffeine for the Soul. São episódios super curtinhos e são maravilhosos. E é ele que me ensinou uma metáfora que eu gosto muito, eu acho que combina muito com essa ideia dos pensamentos. Então, nós podemos entender como pensamentos como trens andando em uma estação. Você, na verdade, está ali, sentado na estação de trem. E os pensamentos, eles sempre vão passar, o tempo todo. Mas o que a gente acaba fazendo na maioria das vezes é que a gente simplesmente entra no primeiro trem que aparece e vai até onde ele nos levar. Sem pensar muito qual era o seu destino, na verdade, onde é que você queria chegar. Você estava ali na estação de trem, embarcou no primeiro trem que apareceu e foi até algum lugar que ele te levou. Aí, de repente, você percebeu onde você estava, você desembarca do trem e simplesmente entra no próximo e segue a viagem. Mas isso não faz muito sentido, faz? Na verdade, quando a gente quer ir para um lugar, a gente sabe exatamente onde a gente quer ir e a gente fica ali na estação de trem esperando chegar aquele trem que vai te levar para onde você quer ir. E os nossos pensamentos são exatamente a mesma coisa. Eles vão continuar passando pela estação de trem o tempo todo. Nada que você possa fazer com relação a isso. Mas você pode sim escolher qual trem você quer entrar e onde você quer descer. Então, se você quer chegar num destino X, você precisa olhar ali na frente do trem para onde aquele trem está indo e ver se ele vai te levar para o destino X. Aí sim você entra nele e você desembarca no seu destino X. Então, eu acho que essa é uma ótima sugestão aí para a gente pensar um pouco mais sobre, então tá. Então é isso que eu posso fazer com todo esse monte de coisa que vai aparecendo na minha mente o tempo todo. Porque se aquele monte de pensamento vai te levar para um lugar em que você não quer estar, é só não entrar nele. E eu sei que isso pode parecer mais simples dito do que realmente feito, mas, de novo, a partir do momento, se você acabou entrando nele sem querer e não percebeu, a partir do momento que você perceber que você está indo para o lugar errado, você pode puxar a cordinha e descer. Você não precisa continuar nele. Talvez demore um pouco para você perceber que, eu já não estou mais no lugar certo. Eu já não estou mais indo para o lugar que eu queria estar. Tá tudo bem, eu acabei de perceber agora, ainda dá tempo. Eu puxo a cordinha, eu desço desse trem e eu espero o próximo que vai me levar para onde eu quero ir. Eu comentei agora há pouco que existe uma coisa que nós podemos fazer com relação a todas essas coisas que vão aparecendo na nossa mente, não temos muito controle. E, na verdade, a única coisa que hoje em dia eu sinto que é algo que aparece muito, né, pra gente. Então, a gente tá muito no celular e nas telas o tempo todo. E vocês podem perceber como todos esses estímulos, eles, na verdade, vão trazendo mais impressões para nossa mente.
E é muito natural que quando a gente deita para dormir, por exemplo, se você tinha assistido alguma coisa na televisão logo antes, talvez aquele estímulo comece a aparecer ali na sua mente. Às vezes você sonha com aquele estímulo, ou você simplesmente começa a perceber aquele estímulo em alguns momentos do seu dia. Então, eu não estou falando aqui para você passar menos tempo assistindo TV ou menos tempo no celular. É só uma observação, um convite para você observar que quando nós passamos muito tempo nas telas, esses estímulos vão trazendo ainda mais coisas para nossa mente. E aí fica ainda mais embaralhado do para cá e para lá. Então, talvez seja somente uma recomendação ou de diminuir principalmente os estímulos logo antes de dormir, que é o momento em que a gente vai entrar numa fase do subconsciente. Então, se a gente diminui esse estímulo logo antes do sono, a gente está tirando esse monte de coisa que está entrando, que entraria logo em seguida no subconsciente. Então, deixa esses estímulos acontecerem durante o dia, em que a gente está completamente consciente e é mais fácil deixar eles irem embora. E logo antes de dormir, que é a fase que a gente entraria ali no subconsciente, essas coisas elas podem entrar com mais força e mais poder dentro de nós então tentamos evitar isso à noite. E aí então, na prática, o que a gente pode fazer, né, para realmente não entrar nesse mar aí dos pensamentos? E aí existem várias coisas, e lógico, a prática de meditação é uma delas, e a grande maioria das pessoas vai dizer que não consegue sentar para meditar porque a mente é muito agitada, mas a prática realmente é o que faz a diferença. Então, num primeiro momento, não vai ser nem no primeiro dia, nem no segundo que você vai realmente sentir diferença. Mas depois de um tempo, o fato de chegar ali e ir voltando e trazendo a mente para essa consciência mesmo do perceber esses pensamentos e aos pouquinhos ir se afastando disso e começar a olhar esses pensamentos com um pouco mais de distanciamento, é o que realmente vai começar a fazer diferença na sua vida, a fazer com que você consiga levar a vida um pouco mais aqui. E a outra técnica que realmente sempre vai funcionar é a famosa respiração. Então, professores de yoga vão sempre dizer que a respiração acho que é a coisa mais incrível que nos foi dada nesse corpo aqui, porque ela funciona sem a gente pensar nela, porque nós precisamos desse ar para viver. Mas nós conseguimos trazer a nossa consciência para a respiração, e quando nós fazemos isso, nós podemos utilizar a respiração de 1000 formas. E é uma ferramenta incrível para nos ajudar na nossa vida. Então, a qualquer momento em que você sente que você está precisando puxar a cordinha do trem, mas não está achando essa cordinha, onde é que está a corda para eu pedir para esse trem parar? É na sua respiração que você vai encontrar. Então, se tá muito difícil, eu finalmente consegui perceber que eu tô num trem que eu não quero estar, como é que eu faço para sair dele agora? Volta para sua respiração. Seu corpo também pode ser uma ferramenta incrível, somente pequena mexida, uma dança leve, um movimento, uma caminhada já faz muita diferença. Ou você pode simplesmente trazer a sua atenção para sua respiração. Sente o ar entrando, sente o ar saindo, não precisa nem mudar nada. Só fazer isso já é o suficiente para você achar a tal da cordinha do seu trem e pular dele e esperar o próximo trem, que é aquele que você quer entrar. Essa fica então como a minha recomendação e o meu convite para sua semana. Se você puder, tente brincar um pouco com você mesma e com a sua mente essa semana e ir observando o que acontece quando eu tento sair desse trem do pensamento que eu entrei. Uma coisa que eu sempre às vezes faço, que eu acho curioso, é num determinado momento eu tentar entender como é que eu vim parar aqui. E aí eu vou pegando os trens no sentido contrário para tentar lembrar qual foi o primeiro, aquele que eu peguei lá na estação de trem que acabou me levando para cá. Porque aí no final eu acabei fazendo um monte de baldeação e nem percebi. E isso também nos traz de volta para essa consciência dos pensamentos, do então, eles são só trens, eles não são o que eu sou. Eu posso entrar neles ou não. E eu posso usar a minha sabedoria interna para então entender qual deles é o que realmente vai me levar para onde eu quero chegar.
Brinca um pouquinho, faz esses experimentos, vê como é que você se sente, me conta se foi fácil, se foi difícil e se fez sentido isso para você ou não. Eu vou adorar saber. E se você gostou desse vídeo, se você curtiu essa conversa, continua aqui comigo, dá o like, se inscreve no canal, dá uma olhada em tudo que eu tenho por aí. E eu também tenho outras práticas em que você consegue ir ainda mais fundo. Nós temos o Mata Yoga Circle, que é uma comunidade em que nós fazemos não somente yoga, não somente respiração, mas tudo isso junto com essas conversas, com essa ideia. O que a gente quer de verdade é ir mudando a nossa vida dia a dia, pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, até que a gente consiga ir trazendo mais essa sensação de contentamento e leveza para a vida. Eu te vejo na próxima.